E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre curvas de nível. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou explicar um pouco o que são as curvas de nível, usando esse gráfico que está aí no fundo. Em seguida eu vou pegar uma função qualquer e a gente vai encontrar as curvas de nível na mão. Afinal de contas, na prova você não vai poder usar o GeoGebra, né? Então, mas antes da gente começar, se possível se inscreve, se possível também, já dá um like aí também e ajuda aí o tiozão aí a chegar nos 1000 inscritos. Então, vamos lá. Eu estou aí com o gráfico dessa função aí, essa função meio esquisita, e aí eu quero saber o que são as curvas de nível. Primeiro, para que elas servem? As curvas de nível elas servem para a gente, de alguma forma ou de outra, entender o comportamento de uma função de mais de uma variável. Por que a gente usa essa estratégia? Porque é relativamente difícil desenhar o gráfico dessas funções. Curvas planas são mais fáceis de lidar. Então a gente tenta planificar o problema para ficar mais simples. E como que a gente faz isso? A ideia das curvas de nível é simplesmente fazer o seguinte, é a gente pegar e cortar a nossa superfície por planos que sejam paralelos ao plano XY. Então eu vou cortar aqui, vou escrever aqui a equação de alguns planos, por exemplo, z igual a 0, que é o próprio plano XY, z igual a 1, que é claramente um plano paralelo ao plano XY, botar aqui um z igual a 2 também, posso botar aqui c igual a 3 também, sem problema, e vou colocar aqui o z igual a menos 1, beleza? Então, se a gente der uma girada aqui no gráfico, a gente vai perceber, ó, que eu estou cortando a minha superfície por vários planos aí. E esses planos aqui que eu estou fazendo esse recorte, eles, na hora que eles fazem o recorte, que eles passam pela superfície, eles geram uma curva. Como é que eu consigo enxergar essa curva aqui? Então eu vou dar um comando aqui de intercept, que é um comando que vai mostrar para a gente exatamente essa curva aqui. Então, por exemplo, tá vendo ali essa curva aqui que apareceu? Essa curva é a curva que aparece quando eu faço o recorte do plano X, faço o recorte da minha superfície pelo plano XY. Se eu fizer para as outras, por exemplo aqui, ó, na G, fizer todas aqui, A, H, que é o do plano Z igual a 2, se eu fizer a última aqui, ó, 7, A, P, que é o plano Z igual a 3, e fizer aqui a última, 7, A, Q, que é o plano Z igual a menos 1, o que a gente vai observar é o seguinte, na hora que eu girar aqui, ó, vai observar que essas curvas que aparecem, ó, aqui ó, no plano Z igual a 1, Z igual a menos 1, perdão, a gente está vendo ali, ó, essas duas curvinhas, a gente está vendo essa hipérbole aqui, ó, que é a interseção dessa superfície com o plano XY, a gente está vendo uma espécie de uma elipse, aqui não é bem uma elipse, mas enfim, se assemelha a uma elipse, que é o recorte com o plano Z igual a 1, que no Z igual a 2, no Z igual a 3 só dá um ponto, eu acho que é só um ponto mesmo. E o que são as curvas de nível? A curva de nível são exatamente essas curvinhas que a gente está vendo aí. Deixa eu apagar os planos. Essas curvinhas aqui, ó, são exatamente as curvas de nível. E aí, se eu apagar a superfície, eu consigo ver aqui, ó, direitinho, ó, as curvas, e essas curvas são o meu conjunto de curvas de nível. Essa aqui, por exemplo, esse pontinho azul é a curva de nível Z igual a 3, essa curva aqui, o Z igual a 2, essa curva aqui, Z igual a 1, essa hipérbole aqui, ó, é o Z igual a 0, e essa pontilhada aqui é o Z igual a menos 1. Então a curva de nível serve para isso, para a gente tentar planificar o gráfico de uma função para poder entender como que essa função se comporta. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda parte, que é a parte que a gente vai, que vocês vão fazer na prova, né? De alguma forma ou de outra, vocês não vão poder usar o GeoGebra, então a gente vai ter que ver como é que funciona isso algebricamente. Nessa nossa segunda parte, o que a gente vai fazer é encontrar as curvas de nível para essa função aí, z igual a y sobre x2 mais y2. Agora a gente não tem mais como usar o GeoGebra, a gente vai para o nosso mundo real, nosso mundo prático, que é como que eu encontro as curvas de nível para esse cara aí. Então o que a gente vai fazer é igualar esse z a uma constante k. Então o que a gente vai fazer é z igual a k, uma constante, e aí o que a gente vai fazer é substituir aqui, então k é igual a y sobre x2 mais y2. Então o que eu vou fazer é passar o x2 mais y2 para o outro lado multiplicando, vou passar o k dividindo, que a gente vai obter então é isso aqui, ó, x2 mais y2 igual a y sobre k. Vou passar agora o y para o lado aqui esquerdo, e aí o que a gente vai obter é x ao quadrado mais y ao quadrado
menos y sobre k igual a 0. E essa equação, apesar de não parecer nada de imediato conhecida, na verdade a gente pode adaptar ela para virar uma equação conhecida completando o quadrado. Como que a gente vai completar o quadrado? O que a gente tem é x2 mais y2 menos 2 vezes o y vezes 1 sobre 2k. Então é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Está faltando o quadrado do segundo. Vou colocar o quadrado do segundo aqui. Então, sobre 4k aqui ao quadrado. Esse eu coloco de um lado, tenho que colocar do outro também. E aí eu vou ficar aqui 4k ao quadrado. Beleza? Isso aqui, então, me leva na seguinte equação. Isso aqui, na verdade, é x2 mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é igual a 1 sobre 2k ao quadrado. E aí eu posso escrever isso aqui agora como um quadrado perfeito. Isso é y menos 1 sobre 2k ao quadrado igual a 1 sobre 2k ao quadrado. Isso é uma equação do quê? Esse negócio aqui, ó, é uma equação de quê? Isso é uma equação de um círculo. Isso aqui é uma circunferência. Uma circunferência cujo centro está no ponto 0, 1 sobre 2k, e o raio, nesse caso, o raio R aqui dela, é 1 sobre 2k. Então, posso escolher k's diferentes aqui para ver como que as curvas de nível desse cara se comportam. Então vamos escolher alguns k's aqui e vamos ver como que elas se comportam. A gente pode escolher, inclusive, k's positivos e k's negativos, tá? Eu vou escolher alguns positivos aqui. Então, por exemplo, vou começar aqui, ó, se eu escolher k igual a 1, então k igual a 1, k igual a 1 implica que o raio é meio. E o centro, o raio é meio e o centro, ele é 0,5 também. Significa que se eu imaginar, então, eu estou aqui com um círculo, então, vou imaginar que esse círculo aí tem raio meio e centro no ponto 0,5. Então, o meu eixo y aqui está passando bem no centro da minha circunferência, beleza? E se eu fizer o k igual a 2, acontece o quê? Eu vou ficar com raio igual a metade, né? Metade do que eu tinha antes. E o meu centro, ele vai ser 0, metade, né? Então aqui é 2 ao quadrado, e o centro vai ficar 0, 1 sobre 2 ao quadrado também. Beleza? Se eu fizer k igual a 2, eu vou ficar com 1 quarto e 1 quarto. Significa que o círculo que aparece aqui, ele tem metade do raio, e ele passa no centro que é metade também. Então é um círculo que está aqui dentro. Opa, não ficou bom meu círculo não. Vou tentar fazer de novo. E aí, só para aumentar ele um pouquinho aqui. É difícil aqui de desenhar meu círculo. Pronto, agora sim, coloquei. E aí eu fico com um círculo um pouquinho aí dentro. Então esse vermelho aqui é quando eu k igual a 1. Quando eu tenho aqui k igual a 2, eu vou ficar com um outro círculo aqui interno. O que vai acontecer se o k é igual a 3? Se o k é igual a 3, eu posso desenhar direto, vai aparecer um círculo aqui com centro. Vai aparecer um círculo aqui com centro no ponto 1/6, 0, 1/6, que vai ter raio 1/6. Ou seja, os círculos eles vão diminuindo e o centro ele vai ficando cada vez mais perto da origem também. E o interessante é que ele é sempre tangente a qual eixo? Ele é sempre tangente ao eixo x aqui. O mais interessante é que acontece o seguinte, o que acontece se o k for negativo? Se o k for negativo, o raio continua sendo positivo, mas o círculo ele vai ser desenhado aonde? Do outro lado do eixo x. Então se eu tiver com raio negativo, vou desenhar em laranja aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, k igual a menos 1, ele vai ficar, na verdade, do mesmo tamanho do círculo em vermelho ali, tá? Então, se o k for igual a menos 1, ele vai ter o mesmo tamanho do círculo em vermelho, só que o centro dele, ele vai ficar no ponto 0, o centro aqui ele vai ficar no ponto 0, 0, menos meio. E o raio continua sendo meio também. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer quando precisar encontrar as curvas de nível de uma determinada função. Então, a gente vai igualar a nossa função f de xy igual a uma constante k, igual a gente fez,
a gente vai achar uma equação de uma curva como essa que a gente achou de um círculo aqui, e para cada k diferente que a gente pode colocar, a gente vai obter um desenho diferente. Então aqui a gente consegue ver, ó, k igual a 1, k igual a 2, k igual a menos 1, ou seja, como que a função se comporta. Até dá para a gente fazer o gráfico dela no GeoGebra, mas eu vou deixar esse trabalho para vocês entrarem lá no GeoGebra e brincarem um pouquinho para ver como que faz essas curvas de nível do jeito que eu fiz. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.